que é a caderneta das oficinas. Boa, começamos a gravar. Então, a caderneta das oficinas, ela também tem sistematizado como foram feitas as oficinas em 2023, e é um material que todo mundo pode acessar. Ah, eu não lembro muito bem como que é a oficina de escrita criativa. Aí consulta esse material, mas também fica livre para reproduzir de acordo com o contexto. Às vezes a gente já desenvolveu uma metodologia com o nosso grupo, e o importante é funcionar. Independente de como que vai ser, que seja dentro de uma sala, que seja mesmo no campo, durante uma mesa de bar, por que não? Então, como que a gente se propõe a fazer isso? Hoje, então, a gente tem a presença, importante reforçar que a atividade de hoje, em 2023, a gente fez aqui no Rio de Janeiro, com a comissão local, com a facilitação da pesquisadora Pamela Carvalho, que é uma pesquisadora aqui do Rio de Janeiro, que tem atuação nas favelas, e para a gente era importante trazer esse diálogo a partir dessa narrativa. Para a oficina de hoje, a gente fez um convite super especial, que foi para o GT de ancestralidade da aba. Então, a gente entendendo todo o acúmulo que o GT de ancestralidade tem de atuação a nível nacional, a gente fez esse diálogo com o GT e hoje, com muita alegria, a gente vai ter a facilitação a partir de Tiago e de Isabel, que logo mais vão chegar com a gente. Mas antes de eu passar a bola para eles, eu queria fazer o que eu tenho feito em todas, para a gente sentir aí como que está. Eu vejo que tem gente que está de blusa de frio, tem gente que está um pouco mais agasalhada do que eu. Então, vamos ver como que está esse clima a nível nacional. E aí eu vou pedir para todo mundo desligar as câmeras, porque aí eu vou chamar por região, para a gente ir enxergando como que está cada região. Então, para começar, eu quero saber se nessa noite, com 47 pessoas na sala, a gente já tem pessoas do Sul. Quem for do Sul aí, abre as câmeras. Olha, será que não tem ninguém do Sul? Vamos ver, Então, já falhamos hoje, hein? Cadê esse povo do Sul? Tem que mandar mensagem para esse povo. Pode mandar mensagem para os grupos aí que conhecem do Sul e para a gente conseguir chamar esse povo. Agora eu quero ver se do Centro-Oeste chegou alguém. De novo Centro-Oeste aí. Chegou, Poliana representando o Centro-Oeste. Poliana, manda mensagem para esse povo, Poliana. Cadê o povo do Centro-Oeste? Não dá para você assistir sozinha, não. Tem que chamar o povo. Boa, mas que bom que você está aqui com a gente. Então, agora eu quero ver o povo do Norte. Quem do Norte chegou com a gente? Uhul! Michele está com a gente do Norte. Quem mais? A Lívia é do Norte também. Cadê a Lívia com a câmera aberta com a gente? Eu tô aqui. Eu e o Edifran. O meu tá demorando para abrir, então. E agora eu vou chamar o povo do Sudeste. Cadê esse povo do Sudeste, câmera aberta? Já chega, meu povo. É bom que a gente já vai olhando as carinhas de quem está perto mais ou menos da gente, né? Então já sabe que está na mesma região. É bom que já vai se reconhecendo e já vai vendo, essa pessoa pode até me ajudar na escrita do meu trabalho, para fazer uma revisão, para opinar, então já vai localizando. Agora o Sudeste fecha e eu quero ver o povo do Nordeste chegando aí com força para construir esse CBA.
Ih, eu gostei da animação. Bora, meu povo que vai receber esse CBA, hein? Oh, eu gosto de alegria. Muito bem. Maravilha, gente. Então, ó, com essa animação a nível nacional, ó, muita gente bonita chegando, 7h20 e temos 50 pessoas na sala, de sexta-feira, hein? Estamos bonito. Agora todo mundo pode abrir as câmeras, está liberado, que é bom que a gente se vê. E aí, antes de passar para Tiago e Isabel, eu queria passar para a Luísa, nossa Lu, meu gasto, para ela vai trazer um recadinho bom diretamente da Ana, nossa Articulação Nacional de Agroecologia. Bora, Lu. Boa noite, gente, tudo bem? Eu sou Luísa, estou falando aqui de Belo Horizonte. A gente pediu uma beiradinha na oficina, porque eu acho que a gente está fazendo uma coisa que é muito parceira desse processo de escrita do CBA também. Também tem a ver com construção do conhecimento, com sistematização, com geração de dados e informações do nosso povo, das nossas atuações. Então, rapidinho. É um recadinho que a Ana está com uma iniciativa no Brasil todo, mapeando experiências de agroecologia e enfrentamento às mudanças climáticas, vinculadas a redes, coletivos, organizações no nosso campo da agroecologia. A gente quer mapear experiências, reunindo e fortalecendo as práticas nos territórios que contribuem para a justiça climática, mostrando os desafios que as nossas experiências, os nossos territórios têm enfrentado com relação às mudanças climáticas e também a potência que brota das experiências, né? Como é que a gente está construindo enfrentamento a essa situação de crise climática que a gente está vivendo no Brasil e no mundo no geral, né? Cada região do Brasil tem uma pesquisadora, mobilizadora no projeto. Então, eu estou aqui, estou responsável pela mobilização do Sudeste. A nossa companheira Lívia também está aqui, faz parte da equipe, e a gente tem outras 3 companheiras. Então, a gente fica à disposição. O mapeamento está aberto até o dia 15 de junho. Então, aí mais uns 20 dias, mais ou menos. Eu vou deixar aqui no chat o linkzinho para qualquer... Aí, ó, já veio. Boa, Olivia, obrigada. É... E é isso, é mais para a gente deixar esse recadinho de que tem muitas frentes e que a gente precisa conseguir sistematizar com cada vez mais qualidade para fortalecer as nossas práticas dos nossos territórios. Então, se vocês souberem aí de experiências no território de vocês que estão enfrentando as mudanças climáticas, que estão sofrendo os impactos, mas também construindo formas de resistência, de resiliência dos territórios. Vamos com a gente até o dia 15 também. E é isso. Obrigada, Thaís. Maravilha, Lu. E eu acho que é super importante reforçar que esse processo preparatório para o ENA, ele também está junto com o processo preparatório do CBA. Esse ano, o CBA ele está ali coladinho com a COP, né? E é por isso que a gente traz com tanta força esse tema: agroecologia, convivência com os territórios brasileiros e justiça climática. Então, como que a gente também casa esse processo de sistematização das nossas experiências que estão dialogando com o CBA, que tem esse tema orientador, e trazer isso para a sistematização da Ana. Então, são coisas que super estão dialogando e é só alguns detalhes que vão ser adicionados, né? Então, agradecer muito a Lu e a Lívia também, que está aqui, né? E essa equipe está com a gente e reforçar essa importância da gente fazer esses cruzamentos. Muito obrigada. Então, para começar a nossa oficina, convidar aí o Tiago e a Isabel para se achegar. E já aproveito para pedir para vocês se achegarem, se apresentando também. E é isso. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, Thaís, boa noite a todo mundo aqui presente.
É uma sexta-feira à noite, eu espero que estejam todos bem descansados. Ou quem não está com a câmera aberta pode estar tomando uma também. Eu estou aqui junto com a professora Isabel, a gente fala aqui de Feira de Santana, da Bahia, né? Chegamos aqui a partir da indicação do GT, de ancestralidade da ABA, né? Mais precisamente aí através de professora Isabel, Rita, Thaís, que a gente tem dialogado aí durante essa última semana para pensar uma formação bacana que deve ser prática, né? Mas a gente tem aí a questão da divisão dos territórios, mas que bom que a gente consegue se juntar aqui de algum modo, né? Eu sou formado em biologia, né, me apresentando, tenho um mestrado e doutorado aí na área de ensino de ciências e educação antirracista, e atualmente estou como professor e coordenador do curso de educação do campo, aqui da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, no campus aqui de Feira de Santana, né, onde a gente partilha algumas iniciativas e ações junto às comunidades, da qual a professora Isabel faz parte, e também é professora do nosso curso, nossa professora quilombola. Atuamos aí enquanto núcleo, enquanto NEA, né, enquanto NEA Educampo, que é o NEA da Educação do Campo, do Laboratório Vivo, coordenado pela professora Silvana Lima, e temos aí atuado enquanto território também Portal do Sertão, né, que inclui aí Feira de Santana, mais outros municípios, incluindo aí diversas comunidades quilombolas, né. Bel, quer falar um pouquinho de si? Gente, boa noite. A bênção aos mais velhos e abençoados sejam os mais novos. E axé aí para todos. É, Sou Isabel, já foi falado, né? Sou Isabel dos Santos, eu sou quilombola da Lagoa Grande, município de Feira de Santana, território Portal do Sertão. Eu fico mais ou menos a 150 quilômetros de Salvador, mas é outra realidade, viu? A distância é pouca, mas a realidade é muito diferente. Então, eu sou formada em engenharia agronômica, mas desde 2006 que eu namoro assim, a agroecologia. Eu não tive disciplina na graduação de agroecologia, nem no mestrado. Também sou professora da UFRB. No momento eu faço doutorado na Universidade Federal Rural de Pernambuco, em agroecologia, em parceria num programa interinstitucional com a Univasf, né, e com a UNEB, a Universidade do Estado da Bahia. E eu sou guardiã de semente, de raça nativa, tenho um pouco de vida mesmo aqui no campo, né? Também a gente tem um grupo de pesquisa que é Agroecologia e Relações Étnico-Raciais, tem o Laboratório Vivo também, que a gente compartilha ações, né? Principalmente voltado para as sementes crioulas. Meu doutorado é com raça nativa de porco-baé, que na Bahia é ameaçada de extinção, e nós estamos aqui para dialogar um pouco nessa perspectiva, né, vamos dizer assim, dessa escrita, o que seria essa escrita antirracista e um pouco dentro da agroecologia, porque é diferente, se fosse falar na língua portuguesa, sabe, na sociologia, dialogar um pouco aqui com vocês sobre isso. Bel, que Oxalá nos abençoe, a sua bênção também. Às vezes a gente vai começando a falar, esquece, né? Principalmente dentro desse formato da academia, que exclui vários saberes. Mas eu sou formado em biologia, professor hoje, e também sou filho e pai de santo de um terreiro de candomblé, na região de Salvador, Babá Ficodé, né? De um Liaxé de Nação Queto. Para começar, Thaís, a gente conversou, não foi um pouco, Thaís, sobre a dinâmica. Conversei com Isabel hoje para a gente pensar uma dinâmica que não fosse, que a gente não conseguisse avançar muito por conta do tempo, por conta da distância, né? Aí a gente fez um formuláriozinho, vou colocar aqui o link no chat, que enquanto a gente vai conversando, iniciando a conversa, aí eu queria solicitar, né, quem estivesse presente pudesse responder, temos 60 pessoas aqui agora. São perguntas bem breves sobre aonde reside, município, bioma, né? Se vive, atua, pesquisa com comunidade, se já escreveu algo sobre o seu território e sua comunidade,
se existem experiências antirracistas na comunidade, no seu território de atuação, e a indicação de um nome de referência científico ou popular que considere importante para a agroecologia no seu território. Então, tá aí, daqui a uns 10 minutinhos, a gente tenta retomar com as respostas, tentando dialogar um pouco sobre o que a gente tentou formular para tornar esse momento o máximo de dinâmico possível. Embora não dê para a gente abrir, isso é muito ruim, né? Para se apresentar todo mundo, para a gente pensar, saber de onde cada um veio, a gente preferiu passar esse formulário e tentar dialogar da melhor forma possível. Depois que eu conversei com Thaís, eu fui para a minha tarefa de militante, né? Aí entrei ontem na oficina, tentei participar, mas não consegui integralmente. Aí eu falei, pô, eu vou fazer minha tarefa de militante, estou compartilhando um texto aqui, deixa eu só... Tá todo mundo visualizando? Só dá um legalzinho aí para eu... Sim. Beleza. Mas ouvi a Thaís, né? Acessei a caderneta das oficinas de escrita, né? Do congresso, do último congresso que a gente teve. Então, fui entender o processo, qual era a proposta da oficina e o que foi construído também, aprendendo com os nossos que já elaboraram algo, né? E aí eu encontrei essa escrita que a Pamela Carvalho escreveu, né? Que mediou essa oficina naquele momento. Coloquei aqui alguns tópicos do que tem escrito nessa caderneta das oficinas de escrita, principalmente sobre a escrita antirracista, e conversei com o professor Isabel hoje. Comecei falando, mas que é estranho chamar de professor Isabel, porque Bel é minha amiga, é Bel, tá? Conversei com Bel hoje na hora do almoço, não foi, Bel? E ela me falou várias coisas importantes e desconstruiu, de certa maneira, o que eu estava pensando em abordar hoje junto com ela. Né? Mas aí eu vou trazer alguns elementos aqui, enquanto isso vocês vão respondendo aí o formulário, viu? A gente ficou pensando, né? Como a gente planejou essa oficina. Não, vamos tentar elaborar alguma coisa escrita, vamos tentar pensar alguns princípios dessa escrita antirracista, falar um pouco de quem enuncia essa escrita, de quem está escrevendo, se escreve com a comunidade, se é de comunidade, ou se fala sobre de forma distanciada, que a gente tem muitos trabalhos, né? Aliás, a maioria dos trabalhos dessa ciência hegemônica foi baseada muito nessa escrita, distanciada e, por vezes, hierárquica, né? E a outra coisa também, pode falar, Bruno. Viu, Tiago, é a colonização. Colonizam sementes, colonizam alimentação, colonizam também, gente, a escrita, a ciência colonizada. Então, é um pouco isso também. Tudo colonizado, tudo, né? Quando coloniza, vem o racismo dentro da colonização. Então, é um processo muito difícil. E aí, Bel, só complementando, eu estava conversando com Bel e anotando também as coisas que ela estava falando. E foi justamente isso, Bel, só para a gente não se passar, já começamos a falar um pouco sobre o formato da oficina. Bel fala dessa necessidade de uma construção de ciência contra-hegemônica a partir da agroecologia. E aí foge um pouco dessas narrativas generalistas, né, universais, porque a gente estava dialogando, pensando, poxa, vamos pensar essas escritas, vamos indicar referências, referências, inclusive, pensando o tema do Congresso, do 13º Congresso. E aí, a partir dessa crítica, né, essa ciência contra-hegemônica, Bel me falou, né, que a gente precisa de que essas indicações, elas devem partir dos nossos territórios maretórios, que ela chamou para mim de umbigo hoje, né? Para mim foi um conceito bem interessante, Bel. Aprendi contigo mais isso hoje. Que as nossas referências devem partir do nosso umbigo, da onde a gente está fincado ali, né? Naquela luta, na lida mesmo. E, portanto, a gente não vai trazer referência nenhuma. A gente vai trazer a referência da aba, né? Da Pamela, que escreveu essa síntese importantíssima para a gente pensar a memória e a construção desses próximos espaços de escrita compartilhada, né? De orientação mesmo, né, Thaís? Para a gente qualificar ainda mais os nossos trabalhos, sejam técnicos
relato de experiência ou populares. Então, a gente pensou de ir fazendo essas críticas na medida que a gente vai discutindo também, de abrir. Então, fiquem à vontade, assim, para levantar a mão, para interromper, para dialogar. A gente pensou num bate-papo mesmo. Por isso, essas perguntas iniciais, que faltam mais 5 minutos aí para a gente completar os 10 minutos, para trabalhar com elementos que partam desse coletivo, não é? Principalmente pensando essa dimensão da racialidade, essa dimensão dos conflitos raciais, né? Étnico-raciais, e para isso, vou enviar assim aqui, e para isso a gente precisa falar algumas coisas bem iniciais, assim, que eu acho que, se for um achismo meu, se eu estiver errado nisso, né, da nossa compreensão enquanto as relações étnico-raciais, principalmente aqui no Brasil, aí a gente aprofunda melhor esse tema, né? Mas quando a gente fala de escrita antirracista, de relações, de ações antirracistas, a gente está falando, a gente conversei isso com a Thaís, com a Bel também, a gente não está falando de um racismo direcionado apenas para as pessoas negras no contexto do Brasil, né? São principalmente relações imbricadas em relações sociais, étnico-raciais, então a gente pensa esse racismo contra as etnias minoritárias dentro desse contexto de um racismo estrutural no nosso país. Então, a Pamela, ela vai falar que essa escrita antirracista, que ela com voz de denúncias e anúncios, eu gostei muito disso, porque a gente fala sempre, e a gente se acostumou a falar muito sobre a denúncia, e a maioria dos nossos trabalhos é muito bonito, né? Você contextualiza, você diagnostica aquele contexto, aquela realidade, aqueles conflitos socioambientais, caracteriza, etnografa, mas e aí? O que a gente anuncia? É só descrever, é só caracterizar, usar as narrativas científicas todas, de todas as áreas aí, para, mais uma vez, exercitar o papel colonizador que Bel muito bem situou. Então, a gente vai pensar essa escrita a partir das denúncias, mas também do que se faz a partir disso, né? Então, eu vou começar de baixo para cima. Ela pensa a indignação como um potencial para a transformação dos contextos e realidades. Então, isso não está relacionado diretamente única e exclusivamente à dimensão racial dos territórios. Quando a gente pensa em indignação, é a partir de todas essas contradições que a gente vivencia. E aí, só quem está fincado, como Isabel me ensinou hoje, com um umbigo lá, que pode estar em cada território de vida e atuação, situar essa indignação. Essa escrita antirracista, ela é elaborada de maneira solidária e coletiva, de forma ideal, né, se a gente tem condições dentro de um contexto de ser coletiva e partilhada, mas principalmente solidária. Acolhe a voz de denúncias e anúncios, a PAMA ela fala de maneira diversa e plural, né, porque é um acolhimento que reconhece a pluralidade, a singularidade de cada sujeito, e as desigualdades também. Tem que ser coerente aos nossos processos de construção, então aí a questão da coerência, depois eu tento responder a questão do chat, assim que eu pegar as respostas aqui do formulário. A coerência aos nossos processos de construção é a gente se colocar enquanto sujeito, primeiramente dessa escrita, e de qual lado da história a gente está, né? Por isso que existe um posicionamento. E como Isabel nos ensinou, é contra-hegemônico, deve ser contra-hegemônico, né? Então, situar as nossas identidades todas aí, gênero, raça, sexualidade, reconhecer, inclusive, os privilégios da branquitude, para quem é branco como eu, socialmente branco, né? E como é que a gente se alia à luta antirracista, pensando que o protagonismo, e avaliando esse protagonismo, como a gente bem aprendeu com o Movimento Negro Brasileiro, o MNU, que é o protagonismo da população negra. Então, partindo dessa... Alguém levantou a mão? Eu não vi. Sim. Pronto, fica à vontade. Eliane tinha levantado a mão? Foi por engano? Tranquilo. Se precisar, pode interromper, tá bom, gente? A ideia é dialogar. Vamos lá. Só dialogando aqui com Cristiane Viana, que comentou aqui se pode-se dizer que a literatura escrita nos cadernos negros é uma escrita antirracista, com certeza. E acho que o maior exemplo, Cristiane, que você poderia dar seriam esses cadernos agora, né? Inclusive, a Thaís começou hoje o momento recitando a Conceição Evaristo.
Mas a gente pensar a escrita como a gente está dialogando, como o Thaís bem colocou, não é só científica, não é criativa, nem antirracista. Tem que ser tudo, né, Thaís? Como você estava comentando. Então, a gente vai pensar hoje, nessa proposta de oficina, não necessariamente a escrita de trabalhos com a temática principal relacionada ao racismo, ao antirracismo, ou às relações raciais dentro de espaços da agroecologia ou não, tá? O nosso foco que a gente pensou, que aí foi, eu acho que o foco da Pamela, Thaís, na última oficina, né? A gente vai tentar trazer a dimensão da agroecologia, porque, segundo Isabel, não existe como a gente falar de agroecologia sem debater essas questões, não tem como a gente pensar em justiça social, em justiça ambiental, né, Bel? Sem justiça racial. Então, a gente vai pensar como a dimensão do racismo ele está dentro das nossas conjunturas de vida e de escrita, já que estamos pensando na escrita sobre isso, e pensar as dimensões de como a gente pode anunciar isso no trabalho, tá bom? A gente sabe que estava conversando também com o professor Isabel da importância desse espaço, mas também que muita gente já tem algo desenhado, né, sobre essa escrita do que vai submeter. No entanto, a gente tem 1 mês e pouco ainda, né, para o prazo se expandir. Então, temos um tempo também para pensar sobre o que já fizemos em torno de experiências, e aí não são experiências na academia, né, são experiências de vida e principalmente de luta dentro dos espaços que a agroecologia permeia, dentro dos movimentos sociais, das associações, sindicatos, universidades, escolas, famílias agrícolas, escolas de educação básica, enfim, nos terreiros de candomblé, nas aldeias, nas águas, nos maretórios, temos várias possibilidades, né, de escrita. Mas aí vamos pensar como, através de quê? E aí a primeira condição, a professora Isabel já situou, né, é a partir do umbigo. Não necessariamente de onde a gente nasce, mas onde a gente está, onde a gente vive, onde a gente se alimenta, onde a gente se reproduz, a nossa cultura, a nossa vida, tá certo? Deixa eu ver quantas respostas tem aqui no formulário. 24. Bel, se quiser, pode comentar também, me interromper, tá? Eu vou só fazer uma leitura aqui dos territórios que a gente encontrou aqui em termos de estado, de município. A gente tem aqui Alagoas, Bahia, 8, 10 da Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, 3 Minas Gerais, Paraíba, Pará, Sertão do Araripe, Pernambuco, Rio de Janeiro, 3, São Paulo, São Sebastião, São Paulo. Em termos de cidades, né, a gente tem de municípios Belo Horizonte, Salvador, Ipecaetá, Remígio, Santanópolis, Seropédia, São João da Ponta, Milagre, São Sebastião, Paulo Afonso, Valença, Recife, Ioricuri, Casa Nova, Mãe do Rio, Viçosa, União dos Palmares, uma diversidade, viu? Feira de Santana, Igrapiúna, que legal, Serrinha. Em termos de bioma, aqui a predominância da Caatinga e da Mata Atlântica, tá? Cada um aí dividindo 27% das respostas, somando mais de 50%. Assentamentos, comunidades quilombolas, povo de terreiro. E a pergunta que a gente queria, né, iniciar é se já escreveu sobre. E a gente só tem aqui 16% dessas pessoas, 4 pessoas já escreveram sobre o seu território e a sua comunidade. E aí, pensando no formato, né, alguns formatos de relato de experiência, resumo expandido. Apenas na e para a academia. Olha que pergunta, que resposta interessante, né? Então, só problematizando, quando a gente fez essa pergunta, a nossa intencionalidade maior era de tentar entender quem é que está aqui presente. Então, a diversidade de territórios, a diversidade de comunidades, mas também se já havia escrito algo sobre os seus, né? E essa fala me marcou aí
desse relato de ir na academia apenas, porque converso muito isso com meus amigos, meus irmãos de santo também. Durante quanto eu tenho mais de 12 anos de relação com o candomblé e escrevi o TCC, né? Dissertação, depois tese, depois outros TCCs, e agora faz pesquisa na universidade, e eu nunca escrevi sobre a minha roça de candomblé. Então, como é que a gente fragmenta assim a vida, né, Thaís? Se para nossa cosmovisão, orixá é vida. Então, só para vocês entenderem, se alguém quiser falar também, expressar do impacto disso, né? Principalmente quem colocou aí essa fala que me motivou a destacar, assim. A gente fala sempre a partir da academia e para a academia. Nunca sobre nós. Tenho aprendido na educação do campo e tenho provocado meus pares, meus companheiros de luta e companheiras, de que a gente, que não, eu tenho aprendido e refletido muito e reverberado isso, que nada de nós sem nós, né? Eu lembro que eu cheguei num encontro de ensino de biologia do ano passado e era uma mesa sobre educação do campo e ensino de biologia, uma coisa que quase nunca acontece, né, nesses espaços, e não tinha nenhum povo do campo, só os professores falando, né? E a gente tem que problematizar isso e ocupar esses espaços também, mas como executiva, aba agroecologia, levanta a mão, fique à vontade. Oi, gente, boa noite. Só dar um relato aqui. A minha dissertação, ela foi sobre o meu município, mas muito nessa linha engessada da universidade, né? Agora, no doutorado, eu mudei por várias vezes, eu senti um processo de violência, assim, de querer me silenciar, o porquê eu estava escrevendo sobre a minha comunidade, como eu ia manter um afastamento da minha comunidade. E eu lembro que durante uma disciplina me indicaram um texto que eu já conhecia, do Gilberto Velho, Estranhando o Familiar, que automaticamente eles estavam me chamando para um reposicionamento de que eu não deveria estudar a minha comunidade, era tipo isso, né? E aí, depois de um tempo que eu fui me dar de conta, que era um processo de violência, enfim. E aí eu escrevi sobre isso agora na minha tese, dizendo como é que eles querem que eu mantenha o afastamento da minha comunidade, se eu carrego minha comunidade no meu corpo. Meu corpo é território vilanovense, assim, que é da comunidade onde eu venho. E eu faço essa discussão agora na tese, inclusive fazendo esses enfrentamentos, assim, né? E não foi só por parte de professores que eu tive isso, né? De colegas de turma, assim. Todo tempo querendo influenciar, porque a academia também ela nos engessa nesse formato colonialista, né? Que ensina a gente a negar o nosso próprio território, mas a gente está aí para fazer o movimento contrário, dizer que não. A gente está ali também para povoar a universidade a partir do nosso território, porque nós somos eles, né? Inclusive, eu também digo isso, que quando eu entro na universidade, meu CPF não é separado dessa fronteira, né? Eu trago ele comigo, assim, então, se me quiser dentro da universidade, vai ser trazendo o nome da minha comunidade, escrevendo sobre a minha comunidade, enfim, e está sendo um processo muito, muito maravilhoso, assim, para mim, de própria descoberta na escrita, e estar aqui hoje tendo esse debate, para mim, está sendo muito maravilhoso, assim. Muito obrigada, gente. Como é teu nome? Ai, desculpa, meu nome é Lívia. Lívia. Obrigado, Lívia. Obrigado pelo relato bonito. Falar sobre. Tem uma fala também aqui da Cleide Rocha. Só complementando aqui, Lívia também está na diretoria da aba, tá? Ela não se apresentou. Sim, eu faço parte da diretoria como tesoureira, atualmente. Massa. A Edcleide colocou também aqui no chat: minha escrita na academia toda a vida foi sobre minha comunidade e meu povo, TCC, dissertação e tese. E que bom que a gente tem essas experiências. Quem quiser falar também, a gente falar sobre essa... Porque a proposta é justamente essa, né? Dialogar com vocês sobre, para pensar esses alinhamentos do que pode ser escrito, né? Para esses resumos e dentro desses resumos, dentro dessas propostas de escrita. Professor Isabel também. Edcleide está com a fala. Edcleide?
A Edcleide levantou a mão. Ai, que bom. Boa noite. Falar. Então, gente, eu sou Edcleide, sou indígena, só que de vivência em assentamento, sou assentada da Reforma Agrária, sou do território quilombola de União dos Palmares, aqui na Serra da Barriga, né? Então, sou esse lugar aí. Acho que talvez porque eu vim de uma família de mulheres teimosas, mesmo semi-analfabetas e analfabetas, mas benzedeiras e lideranças da comunidade. Falar na academia sempre foi um exercício, como Lívia falou aí agora, de falar sobre nós, né? Porque eu cheguei na universidade para cursar filosofia e eu não me via dentro da academia, né? Dentro da filosofia, mais ainda, a gente só vê em pensamentos europeus de homens brancos. E daí eu trouxe, a partir da filosofia da praxis, a vida dos camponeses e camponesas de União dos Palmares, desses assentamentos, dessas comunidades quilombolas. E no mestrado foi um pouco disso. Eu acho que na graduação eu tive muita dificuldade porque ninguém queria me orientar, né? E eu não abria mão de escrever sobre o que eu queria. Mas quando eu consegui a orientação, foi bem tranquilo ali o processo, por mais que a banca depois, no processo, exigiu umas coisas ali, né? Eu acho que esse processo de querer silenciar, ou talvez de não entender que a gente está nesse lugar, né? Que a gente chegou nesse lugar que não era permitido para nós. Eu acho que talvez seja esse o maior problema da academia, se perceber que a gente está nesse lugar e que a gente não vai aceitar que todo mundo continue falando sobre nós, não, que a gente pode falar também sobre a gente, né? E agora no doutorado eu senti um pouco disso, né? Porque acho que foi mais pesado, porque eu tive 3 mudanças de orientação no processo já, né? Cada ano uma orientação diferente. Então, cada vez é uma mudança, cada vez é um corte. E eu estou falando sobre a mística das mulheres camponesas, né? Do território alagoano, a partir dos quilombos e comunidades indígenas. Então, acho que é isso, né? Dizer que para todo mundo que está aqui, independente de se já começou a escrever ou não dentro da academia sobre o nosso povo, que o primeiro passo é o mais difícil, mas depois que a gente aprende, minha filha, não tem que segurar nossa teimosia, não. Pensando um pouco sobre isso, da escrita antirracista, né, das denúncias e do anúncio, da graduação eu fiquei um pouco com cooperativismo, fiz muito trabalho nas comunidades de terreiro na Bahia, nas comunidades quilombolas, mas normalmente era um resumo que a gente levava, alguma coisa assim, que ia apresentar trabalho junto com essas mulheres. Mas aí, na dissertação, eu resolvi pesquisar a extensão rural quilombola. A primeira coisa que me chocou foi procurar coisas escritas sobre a CONAC, que eu não achava, né? Então, já me assustei, né? Na época, ninguém sabia o que era que eu estava falando, só achei uma dissertação, o resto era tudo da educação, na extensão rural só tinha uma, de uma estudante em Minas Gerais, em Viçosa. Então, já é um pouco difícil. A outra questão que é a extensão rural quilombola. E é muito difícil para a gente, eu falar, não estou falando de assentamento, não estou falando dos povos originários, não estou falando de agricultor familiar, não estou falando de pescador, que tinha muito trabalho de extensão rural com pescador, eu estou falando de quilombola. E aí isso é muito difícil. Infelizmente, gente, na vida material, nós somos diferentes. Então, obviamente que tem as organizações, os movimentos diferentes também, né? As pessoas vão se organizando de forma coletiva diferente. E na vida material, as relações são diferentes. Numa relação com uma comunidade quilombola, a relação tanto do Estado como da própria comunidade. A relação é diferente, no povo de terreiro a relação é diferente, no povo originário a relação é diferente. Por que eu estou trazendo isso? O que nos enriquece dentro da agroecologia é a diversidade. E aí, um dos princípios da agroecologia é a diversidade de povos, diversidade de língua. Por exemplo, se eu for pensar em povos de terreiro, várias comunidades com povo de terreiro, o povo quer falar iorubá. Então, vamos, gente, falar iorubá e nagô. Então, é diferente. E eu tive uma experiência na vida, não vou contar onde foi, mas, por exemplo, não queira fazer a mística com esses povos de terreiro, com os povos quilombola, com os povos originários. Não é mística.
Mística, infelizmente, né? Eu estou trazendo aqui um pouco de realidade. Mística para quem é do movimento da educação do campo. Sempre eu dialogo com o professor Tiago e trago essas questões. Né? O povo quer a outra coisa, sabe? Então, não é da mesma forma, não são as mesmas músicas, gente. Então, isso é ter a sensibilidade de que o antirracismo também começa por aí. Olha, imagina a gente pensar, né, na língua nagô, dentro dos povos de terreiro, isso daria uma escrita, daria um vídeo maravilhoso, viu? Um relato de experiência, daria um vídeo maravilhoso, e se fosse escrever, daria também um artigo maravilhoso, ou um resumo expandido maravilhoso. É um pouco isso, né? Então, hoje, novamente, eu lá, Isabel, pesquisando um pouquinho nativo, que essas comunidades guardam, e novamente quebrando a minha cabeça, porque o CEP ela vamos dizer, o Conselho Nacional de Pesquisa, a CEUA, né, de pesquisa com, não é CEP não, gente, é CEUA, de pesquisa com animais é diferente. Quem pensou aquilo ali não imaginou que a pessoa tinha relação com o animal. Por exemplo, na comunidade as pessoas têm relação com o animal, mas se for pensar nessa ciência hegemônica do agronegócio, as pessoas não têm muita relação com o animal, não, de pegar do animal se derreter todo. Imagina que vai ter que, sabe, usar uma força para poder tocar naquele animal. E conosco não é bem assim, o caminho não é bem esse. Então, existem essas diferenças, né? É um pouco isso, Tiago, das minhas experiências mesmo na questão da escrita. E os autores acabam sendo diferentes também, mas dentro da minha realidade, a partir, como eu disse, né, do meu umbigo. Tem como, na minha escrita, trazer muita coisa de longe, não é? E aí, às vezes, há dificuldade, não, porque tem muita coisa de Bahia, mas a Bahia é minha, eu moro aqui, a realidade nossa materializa dessa forma. Mas, né, a gente segue. Mais alguém quer comentar? Em forma de áudio, porque a gente já tem algumas manifestações aqui bem interessantes, né? A Vanessa Souza colocando que a maioria dos avaliadores não estão preparados para as metodologias que a gente utiliza e fala da necessidade da gente renovar essa academia. A fala de Edicleide foi maravilhosa nesse sentido, né? E de como desde a graduação ela consegue fazer isso. E a própria Edicleide, falando das metodologias, não reconhecem a educação popular. Eu estava conversando muito sobre isso, acabei de ver também uma mensagem aqui da Bárbara, pedindo indicação para o TCC dela, que está aí na agroecologia, na UFSCar de Araras, que bom. E a gente estava conversando sobre isso, de como a gente não tem como trazer essas referências, né, Bel? De maneira generalista, e de pensar essa ciência contra-hegemônica, que é o Ed Clay tem feito, né? Enquanto corpo, enquanto de luta de território, o que Isabel sempre fez. Então, a ideia da gente, nessa proposta de diálogo, seria justamente trazer elementos dos territórios e de pessoas que atuam nos territórios que conseguem e conseguiram resistir a esse formato colonizador, hegemônico da ciência, expressa aí principalmente na academia, nas nossas universidades, dentro desse formato, e são várias narrativas a respeito, né? A gente, inclusive, esse processo de mudança de orientação, nossa, como impacta na escrita também, mas eu fiquei curioso também, se puder compartilhar, a gente tenta desconstruir as coisas, né? Mas a Edicleide pode ser uma boa referência também, inclusive compartilhar o trabalho dela, acho que ela falou da tese e da dissertação. Pode falar, Thaís. Massa, só queria trazer um relato, na verdade, eu adorei ali o comentário de Bárbara. Bárbara de Eunápolis, eu morava em Prado, que está ali perto, e eu fiz o FSCar também, só que eu fiz o FSCar em Sorocaba e o mestrado em Araras, então a gente tem coisas em comum aí para trocar. Mas o que eu queria dizer é que eu acho que a gente está muito nesse desafio de ter uma ciência que ela está quadrada, né? E como que
a partir das perspectivas da agroecologia, a gente também constrói outras formas, tanto de escrita, como também de como a gente comunica essas escritas, né? Então, para além da nossa escrita antirracista, quais são as formas que a gente vai também comunicar esses trabalhos que a gente vai escrever? E um exercício que o CBA tem feito e que a gente sabe que ainda tem muita coisa a acumular é a questão tanto da possibilidade das submissões a partir de vídeo, para poder expandir não ficar preso apenas na escrita para o relato, mas também como que a gente foi aperfeiçoando ao longo do tempo, a partir dos tapiris de saberes, essa forma da gente apresentar, né, toda essa sistematização e essas experiências. E aí eu queria compartilhar uma vivência que eu tive durante a graduação. Eu sou bióloga também, e eu sou bióloga bacharel ainda. E aí eu fui me meter na educação do campo, e eu sempre muito insegura por não ser uma área que eu não fiz licenciatura, né? Então a base da licenciatura eu não tive. Toda a minha formação foi muito baseada principalmente a partir do MST, e esse reflexo, para mim, não fazia sentido eu apresentar o meu TCC em um formato de slide, porque eu não queria passar o meu TCC só para a banca. Fazia muito sentido de estar integrando com quem também participou do meu trabalho. E aí tudo bem que minha banca era uma banca muito agroecológica, que aceitou a proposta, mas eu ocupei o hall de entrada da universidade e fiz uma instalação para contar sobre o processo do meu TCC. Então, não teve slide, teve videoconferência na época, foi antes da pandemia, mas teve videoconferência principalmente por conta da minha família que estava em Aracaju e não podia assistir. Então, e também das pessoas que participaram, né, de todo o TCC. Então, eu acho que é também esse lugar da gente, para além da escrita, quais são as formas que a gente entende que esses trabalhos podem se comunicar. Então, se para mim faz muito mais sentido, é óbvio que na submissão a gente entende que tem esse formato para avaliação, mas que para mim faz muito mais sentido apresentar o meu trabalho no formato de uma música durante o CBA, que isso também seja avaliado, e também a gente romper essas formas colonizadoras de expressão, que a gente também consiga desenvolver isso a partir para passar todo o acúmulo do nosso trabalho. E é isso. Bárbara, vamos trocar aí figurinhas. Obrigada, Thiago. Só rapidinho. Aqui tem uma autora na Bahia, chamada de Bárbara Carini, e ela conta a história preta das coisas, né? A escrita é muito antiga, só que dentro do processo, acabou que Grécia levou a fama, né? Então, a gente também, quando a gente vai estudar a história preta das coisas, a gente vê que muita coisa veio do Egito. Os papiros, um monte de coisa, só que depois vão desconstruindo isso na gente. A escrita faz parte desses povos, né? Eu gosto muito da Serra da Capivara, apesar que tem alguns que não defendem, né? Depende muito da teoria aí da evolução para defender a Serra da Capivara, mas eu gosto, mais de 100 mil anos ali, cheio de coisa escrita. A gente não entende algumas coisas, né, no nosso mundo atual, mas é importante que esses povos já escreviam, gente. Então, esses povos já escreviam. Escrever faz parte da história da humanidade. Agora, contar a história de outra forma é que é colonização. Escrever, falar, gesticular, dançar, isso faz parte das nossas vidas. Mas aí, quando coloniza, é que pega um lugar, determina um lugar e coloca isso um pouco hegemônico.
A Adriana está com a mão levantada, fica à vontade. Boa noite a todas, todos e todes. Meu nome é Adriana, eu sou artista e educadora. Sobre o que vocês estavam falando da academia, eu me lembrei de um seminário de ciência e arte na Fiocruz, foi em 2010. E um engenheiro metalúrgico e economista, ele disse que a ciência se dá com o outro. E quando ele falou isso, o meu mundo caiu, porque eu vinha de uma formação kardecista, em que frisava que a ciência segue a ciência e deixa a doutrina espírita. E quando ele falou isso, o meu mundo caiu. Mas é muito interessante que a ciência se dá com o outro. Talvez, a questão da academia seja a maior dificuldade, a escuta. A Bárbara falou da instalação, que coisa maravilhosa. Porém, isso tira a gente do lugar, movimenta, Exu movimenta e faz com que as minhas sinapses tentem buscar outro caminho, e isso assusta demais. Porém, nós já estamos acostumados com isso. Talvez o nosso exercício seja de imprimir essa escuta, sabendo que a gente está pegando na mão de uma criança para indicar o caminho. A gente está começando a trabalhar a alfabetização para a academia, não sei se é arrogância minha, mas no sentido do exercício da escuta, que é nossa, do povo preto, é a oralidade. Os livros são importantes, mas a escrita está lá, mas a oralidade, ela escreve no corpo. É a partir daí que a gente transmite o axé, a partir do momento que a gente está presente e está dialogando com a outra pessoa, ciente de que a outra pessoa está presente. Esse encontro é uma escrita, um no corpo do outro, um na alma do outro. Talvez a gente tenha que encontrar uma forma de ensinar isso à academia. Nossa, como é bom ouvir vocês. Adriana, obrigado. E aí, como vocês e a Edicleide já começou nesse movimento, falando do corpo, falando da presença e das ausências também, a pergunta que a Adriana faz não é tão fácil responder, mas é principalmente com a presença, né, de vocês nesses espaços, não só na academia, na escola, nos movimentos, porque ainda temos companheiros e companheiras com uma série de contradições, dentro da própria agroecologia, nos espaços escolares e não escolares. Eu ainda estou, assim, querendo muito trazer elementos do que foi colocado ali no formulário, né? Mas só para não deixar de falar também, a gente tem aí a lista de presença que foi compartilhada, o link, né, para vocês responderem no chat, e a Edicleide compartilhou também a dissertação. E me chamou muita atenção mais uma vez, Edicleide. Se quiser falar também, pode ficar à vontade novamente. Darlan quer falar? Só para eu concluir aqui, o título traz a questão da educação para falar da gente. Ela disse que a dissertação dela está com o nome camuflado. Né? Imagine a situação de você ter que mudar de orientação, falar desde a sua graduação, não ter gente para orientar, ainda ter que camuflar dentro desse processo de escrita, que é, como a Adriana acabou de falar, de dentro, né? E como é que a gente não consegue trazer de dentro, e para trazer para fora tem que camuflar. Eu nunca imaginei, por exemplo, Edicleide, com tudo que ela acabou de falar, ler um título desse. Muito obrigado também por compartilhar isso. São os movimentos de resistência também, né? Nesse espaço que você está e que você esteve, foi necessário essa estratégia, né? Digamos assim, de resistir. Mas só avançando um pouco aqui na proposta, eu queria só retomar um pouco das respostas do formulário, só para dizer, quando a gente fala de escrita, e aí eu
é a resposta de vocês que estão aqui trazendo essas narrativas, não é só escrita sobre do ponto de vista acadêmico, né? Então, muitas pessoas comentaram a questão das redes sociais, do rádio, da internet, da poesia, do conto. Teve uma resposta muito interessante aqui e importante, falando do livro didático sobre história do assentamento e sobre mulheres em livro. E assim como a Adriana também comentou dessa importância da gente falar sobre ensinar os outros, infelizmente, né? E porque não é uma tarefa fácil, é dolorosa também, é de resistência, como todas vocês compreendem muito mais do lugar social que estão do que eu, como homem branco dentro dessa sociedade racista. Sobre a questão das expressões, deixa eu ver aqui a pergunta, das experiências antirracistas na comunidade território, tem uma resposta aqui que acho que resumiu tudo, porque o racismo, quando a gente fala de ação antirracista, não é necessariamente o enfrentamento, a denúncia, o anúncio, né? Esse anúncio pode ser também através dessas possibilidades outras que está expressando essa resposta aqui, ó. Eventos e manifestações culturais, festas populares, rodas de capoeira, samba de roda, reisados, entre outros, podem carregar dimensões de resistência e afirmação identitária, com certeza. E é nesse movimento que a gente quer chegar também. E é por isso que a ABA pensou muito bem, e eu fiz esse meu papel do estudo mesmo da militância, de desenhar essas oficinas muito bem articuladas. Então, como é que a gente traz essa expressão de antirracismo? Aí eu vou citar um exemplo, não sei se Isabela está aqui ainda, que é uma estudante nossa lá da educação do campo, mas de um trabalho que ela fez recentemente, que são as tradições religiosas no distrito de São José, né, que é onde Isabela e professora Isabel residem, né, na comunidade quilombola de Lagoa Grande, aqui em Feira de Santana. Pensar a tradição religiosa, chegar lá no benzimento, chegar lá no banho de folha, na defumação, na reza, nos terreiros, é antirracista, né? Falar sobre a dimensão da organização social, e aí a professora Isabel pode falar melhor sobre isso, né? Dentro da economia solidária, dentro dos processos produtivos relacionados à agroecologia, é também antirracismo. Mas aí, para a gente conectar, como é que a gente pode escrever sobre, sem essa dimensão do antirracismo ser a principal pauta do trabalho, que não deve ser, né? Já como a gente bem compreendeu aqui. E aí, daqui a pouco, eu trago as respostas do formulário sobre as referências, que são muito interessantes também para a gente pensar. Eu coloquei aqui um slide, só são 4 slides, tá? Só para balizar também a nossa conversa. E trazer, de algum modo, algumas referências também. Essas denúncias e anúncios, eu já falei o quanto eu concordo com Pamela, e tenho feito isso ao longo da minha trajetória enquanto pesquisador das relações étnico-raciais. Aí eu trouxe uma referência aqui para a gente da educação, que é o Kabengele Munanga, que num livro Superando o Racismo na Escola, de 1999, não tinha nem ainda a Lei 10.000, ensino de História e Cultura Africana, já falava do nosso compromisso enquanto educador, e aí eu já trago aqui para a dimensão da agroecologia, né? Todo agroecólogo, todo mundo que está no campo, todo agricultor é também um educador. A gente precisa deflagrar o racismo e todas as nuances envolvidas nesse processo, mas mobilizar todas as forças vitais para combatê-lo. E aí, a agroecologia nos diz muito, né, Bel? De como é que a gente combate isso a partir da prática, a partir da vivência, a partir da praxis, né, que a gente tem conversado. Porque numa sociedade racista, a gente não tem como ficar em cima do muro, né? A gente não precisa não tem como só se posicionar dentro dessa disputa contra a hegemônia que a gente está falando aqui o tempo todo, e tentando fazer nas experiências, seja de Adriana, de Alicleide, de Isabel, e de tantas outras, Thaís, pensar como é que a gente mobiliza isso nas nossas teses. E aí, a professora Isabel me ensinou hoje, me trouxe duas referências massas, uma que eu já conhecia, que é o Manuel Quirino, mas ela trouxe a Fran Paula, do GT, né, Bel, de ancestralidade, para falar, e eu queria trazer essas duas referências para a gente conectar as coisas, porque às vezes parecem coisas distantes, e a gente é o mal da academia, é o mal dessa colonização, né, de fragmentar tudo. A dimensão racial, da dimensão da produção, da agricultura, da agroecologia. A Fran Paula falando da
deixa eu citar aqui o nome do texto que eu achei, é do racismo fundiário ao racismo ambiental. E aí já entrando um pouquinho também na proposta que a gente está aqui discutindo, a proposta de discutir também um tema do nosso congresso, né? Então, não foi só a exploração da mão de obra, mas do conhecimento, das técnicas de manejo e cultivo de espécies alimentares e econômicas. A reparação histórica também é sobre agricultura e acesso à terra. E aí, lá no século XIX, Manuel Quirino já estava falando lá, ó. O colono preto e as pessoas pretas, né, como fator da civilização brasileira, que trouxe saberes, construiu as civilizações fisicamente, além da força braçal, mas principalmente na domesticação, né, Bel, das espécies. No primeiro beijo que eu vi aqui no chat, vocês comentando, quem eram esses primeiros povos? Né? Qual a epiderme, né, Thaís? Qual a concentração de melanina tinham esses povos? Então, a gente é uma sociedade forjada a partir, infelizmente, né, do sangue, mas também dos saberes. E onde estão esses saberes? E aí a Fran Paula traz muito bem essa relação da reparação histórica, que é também sobre a agricultura. E aí eu queria trazer isso para... Bel, se quiser falar, foi você que me ensinou isso hoje, meio-dia, da dimensão da agroecologia, como esse enfrentamento, essa reparação histórica dos povos e comunidades tradicionais, não só negros, né? Quando a gente colocou no início, eu falei que a gente está falando de racismo, mas não é só sobre os negros, a gente entra aí a diversidade étnica e racial da população brasileira oprimida, né? Então, a agricultura, a agroecologia, os sistemas agrícolas tradicionais são, sobretudo, antirracistas. Beleza? Era essa segunda premissa que eu queria conversar com vocês. Se não tiver também de boa, né, a própria experiência de pesquisa, de atuação da Adriana, da Isabel, da Edcleide, que comentaram, são antirracistas. Mesmo que a gente tenha que se camuflar de algum modo. E aí, vou passar para você, Bel, e aí deixar aqui também como provocação o tema do nosso 13º CBA, para a gente começar a pensar essas intersecções do que a gente discutiu, do que pode ser. E aí, trazendo, só para concluir a questão do formulário, né, obrigado a quem respondeu, como a gente consegue, dentro desse modo aqui, ainda remoto, trazer algum nível de interação mais aprofundada, embora apenas escrita, mas a última pergunta, Thaís, inclusive está no caderno, né? A recomendação metodológica dos cadernos, que é a pergunta sobre um nome de referência do território, da comunidade, que pode ser científico, que pode ser popular, para a agroecologia. E aí, eu quero destacar alguns nomes aqui que eu vi, e se alguém quiser falar um pouco mais e puder falar, né, sobre esses nomes, seria muito importante para a gente ter esse bate-papo. Mas antes eu vou passar para a Bel. Quer, Bel, falar alguma coisa? Interrompa, viu? Por favor. Falando de nomes, né? Infelizmente, gente, a academia não foi feito do pensamento, da organização, pensando em nós, pessoas de terreiro, pessoas, vamos dizer assim, de periferias, pessoas ribeirinhas, sabe? Pessoas quilombolas, povos originários. Por que eu estou trazendo essa questão da academia? Porque a gente não tem escolaridade. E foi constituído um lugar que só era permitido para quem tem escolaridade. E, obviamente, que os nossos saberes vai sendo reproduzido, né, de outra forma, sem nós, porque a gente diz que a gente não pode ensinar, e esse processo todo, o que é que acontece, né? Acaba que nós não somos nós, mas os outros. Eu sempre digo, a agroecologia que eu ensino sai do meu território, sai da minha roça. E aí, obviamente, que nas minhas escritas, eu trabalho com alimentação, eu trabalho da roça para o prato, porque isso é a minha essência de ser
originária do continente africano. A gente sabe que a gente não é brasileiro assim, nato. Nós sabemos que a nossa descendência é africana. Eu não tenho dúvida nenhuma da nossa descendência. Então, nesse processo todo da escrita, obviamente que a gente vai valorizar os nossos, né? Então, claro que o Nego Bispo tá na minha escrita. Quando eu escrevo com os meus pares, Tiago é um dos meus pares, eu me sinto livre para escrever. Quando eu escrevo com os professores que me orientam, eu me sinto presa para escrever. A gente fica escrevendo com dedos. Então, eu gosto muito de escrever com os pares para eu me sentir livre, né? Porque a academia é cheia de coisa e como a gente está lá dentro, tem coisa que a gente não concorda da academia. Então, um pouco isso. E trazer aqui justiça climática, a gente, do ponto de vista que eu sou do GT, né? De ancestralidade, em termos de programação, quando fala de justiça climática, a gente não tem como falar de justiça climática sem falar da justiça, né, racial. A lógica nossa é outra lógica, a lógica dos povos de terreiro, dos povos ribeirinhos, sabe? É outra lógica. O CBA vai ser lá em Juazeiro, ali é violência total, porque os ribeirinhos dele foram tirados dali para fazer o espaço que hoje é de agricultura. Então, a gente tem que discutir, está ali naquele território, tem como falar da história da agricultura daquele território, né? Desse processo todo devastador. E é um pouco isso assim que a gente queria compartilhar com vocês, a partir da realidade de vocês, dos territórios, das comunidades. E não tem como a gente fazer escrita antirracista sem os sujeitos que fazem. Eu posso gravar um vídeo, mas ele é autor daquele vídeo também. Se eu não tenho relação com aquele povo, eu não posso escrever sobre aquele povo, sabe? Que isso é antiético. Gosto muito da ética, dos princípios, né? Da agroecologia. Um desses princípios é justamente a ética. E aí temos que ter um exercício na própria aba de potencializar, né? Pelo menos quem já tem um pouco desse caminho de gravar vídeo, sabe? A gente pegou um monte de vídeo de raça de animais nativos, não foi, Tiago? Observamos, vimos, gostamos, compartilhamos. Um pouco isso, de dar direito, vamos dizer assim, para o sujeito que é a sua própria vida, a sua própria história, o seu próprio território. Por aqui. Ô, Bel, é tão massa partilhar esse momento e essa também, a gente escreve junto também, né? E a gente aprende muito. E temos formas de escrever, temos formas de se comunicar. E por isso que quando eu tô com o Bel, principalmente nesse momento assim de reunião, de encontro remoto, como a gente fez hoje, para falar sobre, eu gosto muito de ir anotando, escrevendo. E teve uma coisa hoje que ela falou bonito agora, viu? Aí eu vou falar para você. Ela falou assim, eu tenho um pavor de gente branca falando do povo. Falando da gente, né? E aí ela falou de forma bonita, mas é isso. É isso que a gente tem enfrentado. E a agroecologia tem sido um movimento muito importante para essa contra-hegemonia da academia. E como alguém falou aqui mais cedo no chat, isso tem mudado, né? Tem muitos acessando esses espaços. E vocês devem criar, se já não tem, a compreensão de que esse espaço é de vocês, é nosso. Há muito tempo a gente não podia ter acesso à universidade. Hoje a gente tem um curso quase que maioria, né, Bel? Negro e quilombola, na UFRB, em Feira de Santana. Que todos estão falando sobre eles. Todos começam o primeiro e o segundo semestre a falar sobre a sua comunidade, o seu território, a sua diversidade, as desigualdades, e pensando estratégias do que Pamela colocou, assim, né? Da indignação, mas que essa denúncia seja transformada em ação, em anúncio de novas possibilidades, né? E Bel começou a falar dessa perspectiva do ponto de vista da justiça climática também. A gente estava falando, não, temos que falar, vamos falar sobre isso, mas não, a gente já tem muito trabalhamos muita coisa a partir da resposta de vocês, mas eu queria trazer o nome das referências, e aí que bom que o chat está servindo também para a gente dialogar aqui e se articular. Não vou dar conta também de acompanhar tudo, mas vi
a escrita que o Felipe colocou do Nego Bispo, todo mundo falando assim, umas 4 pessoas citaram aqui o Nego Bispo como essa referência no seu território, né, e não precisa ser necessariamente do território, mas eu queria passar esse exercício que a gente está fazendo aqui, que é um exercício para estimular vocês à escrita. A gente não necessariamente, né, Bel, vamos conseguir produzir uma escrita aqui com vocês, mas é de estimular, de incentivar, de mobilizar e de nos colocarmos também à disposição para estar discutindo isso em outros espaços, em outras prosas, né? Mas eu queria, assim, se fosse possível, quem colocou, por exemplo, aqui, eu destaquei alguns nomes, tá? Sobre que vocês destacaram, inclusive um deles, uma das pessoas citou o professor Isabel, a referência do território, Bel, viu? Mas teve 2 pessoas que citaram Irene e Maria Cardoso. Quem foi poderia falar um pouquinho, só para a gente contextualizar? Se não quiser falar também pode escrever. Teve também aqui a citação de Zita Alves, professora da minha comunidade, que fez um livro sobre o bairro. Eu achei isso muito significativo também de ler. O Sebastião Pinheiro, referência na saúde, na análise do solo, da agroecologia, né? E tem também um outro Sebastião, que até o nome do meu... Sebastião Farinhada. Eu pensei que esse nome Farinhada tem alguma relação aí. Quem quiser falar, viu, gente? Eu estou trazendo alguns nomes porque são referências do território de vocês, e é o que eu, professor Isabel, queremos que vocês também tragam como referência de escrita também, né? Tragam como referência desse movimento de sistematizar nossas experiências, de falar sobre nós. Ninguém quer falar sobre o Sebastião Farinhada, sobre Zita Alves e Irene Maria Cardoso? Irene que irá dar oficina de escrita científica segunda, maravilha. Boa noite. Eu citei os 2, mas eu vou responder. Eu estou escrevendo aqui porque eu estou passando muito mal, mas eu vou mandar aqui no chat, tá bom? Tá certo, Camila. Obrigado. Mesmo passando mal, tá conversando aqui com a gente, dialogando, e desejo melhoras. Saúde. Enquanto as outras pessoas falam, tem gente escrita, Tiago? Não, Bel, pode falar. Tem muita gente quilombola aqui, gente. Dá um oi aí, um salve. Pode ser no chat. Tem quilombolas, né? Tem povos originários aqui? Povos originários? Tem. Tem ciganos aqui? Povos de terreiro? Fundo fecho de pasto, Nilo, do fundo fecho de pasto, Nilo. Nilo pouco acompanha. Fundo e fecho de pasto. Por que eu estou trazendo esses sujeitos, né? Porque são esses, de certa forma, que a gente também, né, tenta, na escrita científica, chegar, alcançar. Porque tem muita beleza, muitas questões. Infelizmente, eu vejo assim, na agricultura, e a gente também na agroecologia não é diferente, gente, com nossas contradições, que nós reproduzimos, vamos dizer assim, esses saberes, esse conhecimento, que a nossa ideia aqui é que a gente consiga confluir, sabe? E aí, eu sempre faço essa referência, sistemas agroflorestais. E aí eu digo, sistema agroflorestal, aí Tiago faz umas coisas lá, eu digo, Tiago, na minha concepção, essa poda tua aí a gente faz. Porque a árvore faz parte da família, a gente não faz isso. A gente poda de um jeito, agora ele podou tudo drástico, no ambiente de trabalho nosso, né? No laboratório vivo. Eu disse, a gente não faz isso, Tiago, porque não sei o quê, porque não sei o que. E essa aí é sua, porque lá na minha, não, a gente só tira o nosso ancestral depois que fica velho, que morre. Aí a gente faz um móvel, a gente faz um banco, a gente faz um pilão, a gente bota no fogo, a depender de qual seja a madeira, e a lógica é outra. Isso fica muito difícil para a gente, né? Falar, a lógica é outra. E eu estou trazendo uma coisa bem prática na agricultura, né?
Eu gosto muito de Catunian, porque Catunian faz a relação dos pratos com o bioma, e, e aí eu converso um pouco nas minhas escritas com Catunian sobre alimentos, que ele consegue trazer a dimensão daquele alimento e joga dentro do prato, tem uma figura bem bonita num livro que ele tem. Então é um pouco isso, gente, a lógica é diferente, e é isso que hoje a gente precisa dialogar por exemplo, com a ciência, com a agroecologia, porque a lógica é diferente. E nessa lógica diferente, o IFAM tem discutido isso, e agora o IBGE também, no Censo Agropecuário, quer saber o que é que vocês produzem nessa lógica diferente. E aí, né, é difícil para a gente que vem na lógica do SAF, viu, Tiago? Aquela lógica do SAF, essas lógicas, sabe? Encaixar nisso. A outra questão que é interessante nosso é que nós temos métodos. Esses métodos nossos foram copiados, nós temos método. Às vezes não está, né, Adriana, não está na escrita, mas está, nas nossas mentes, e isso é passado a partir da oralidade, gente. Eu sei, se eu pegar gente aí formada, um doutor em agricultura, doutor em ciências agrárias, eu vou botar a mandioca e uma empinha macaxeira, a brava, a mansa do lado dele, tem gente que não vai saber. Mas se você pegar uma criança originária, a criança vai saber direitinho. Pegue um instrumento de pesca, dê para um engenheiro de pesca, tem uns que não vão saber, mas dê para um povo originário, um povo de maré, para um menino de 5 anos, assim é nadar também. Então, sabe, a criança vai aprendendo desde pequeno como é que se nada, como é que se faz, qual é a folha de tempero, a folha de chá. Eu acho que o que falta, de certa forma, com a gente, do ponto de vista de que os nossos saberes precisam também, né, ser ciência, é como a gente, vamos dizer assim, né, sistematizar, não sei, confluir o método, que eu me preocupo muito também com essas questões de método, do que é de fato. É importante os textos científicos, Eu vou trazer a minha experiência no doutorado, por exemplo, eu estou com o grupo focal do ponto de vista do pesquisa com as pessoas, mas eu estou lá com os processos dos meus porquinhos, que eu vou medir, eles nunca foram medidos, vai eu lá violentar os meus porquinhos lá, tocando nele, medindo eles, mas isso é importante, sabe? Porque ninguém lembra deles, porque eles são pretinhos igual a mim, tudo piquititico, só pesa 15, 20 quilos, quem é que quer? Então, mas eu estou aqui olhando, meu olhar antirracista para esses animais, para essa pesquisa, para fazer isso com eles. Então, a lógica é outra, é uma lógica bem diferente. E aí, como é que a agroecologia trata a gente? Como é que a gente trata a agroecologia? Porque isso é o conflito o tempo todo. Ao invés de ser confluência, tem sido conflitos. E esses conflitos, sabe, é que, de certa forma, tira a gente do lugar. Bel, eu estou aqui pensando, te ouvindo, né? E com a vontade de ouvir quem está aqui. Mas a proposta, o que impede a gente de abrir muito também, né, Thaís? É a limitação do horário, é também a nossa possibilidade de incentivar também essa escrita. Então, a gente precisa avançar um pouco na compreensão, e aí a professora Isabel conseguiu muito bem já iniciar. Como é que a gente escreve sobre nós? É esse babado do método, né? Tem que colocar na roda, porque é o que eles dizem, né? Que a gente não tem, que a gente não aprofundou, que não citamos as referências da área. E aí a gente precisa também refletir sobre a própria agroecologia. Esse espaço aqui é um espaço de resistência dentro da agroecologia também. A professora Isabel sempre me provoca com relação a isso. Não, Tiago. Não é SAF, não. Isso aí é sistema agrícola tradicional quilombola. E a gente vai com a lógica do SAF, aprendemos, importante, mas assim, não pode ser generalista, né? Não pode ser.
Eu tive recentemente, inclusive junto com a professora Isabel, numa comunidade quilombola chamada Mangalô, aqui na cidade vizinha, Coração de Maria. E aí, para tomar essa escrita também, dizer que também ela é poética, tá, gente? Ela é literária, como bem colocou aqui, a primeira pessoa que interagiu aqui no chat, estou lembrando o nome, né, falando dos cadernos negros. E lá a gente estava falando, né, de como cada árvore na comunidade se refere a um ancestral, quem já foi ou quem está vivo também, né? A mangueira de Dona Maria, o cajueiro de Seu João. E aí, quando Isabel faz essa crítica, é fantástica. É fantástica. Se a árvore, e não é só, né, no quilombo, no terreiro também, são nossos antepassados, como é que eu faço uma poda drástica arriscando a árvore, o antepassado, o ancestral não se regenerar? Né? E aí é o que limita a gente. A limitação de espaço, os minifúndios, né? A desterritorialização. Quando a gente sai e a gente não tem onde plantar, por exemplo, a gente não tem como ter um pé de cajueiro no quintal, né, Bel? Porque a gente não planta mais nada com sombra. Então, está tudo imbricado, né? Esse processo de construção da ciência hegemônica é também um processo de construção sobre a vida, sobre a produção da vida. E a agroecologia é essa resistência. Mas dentro da própria agroecologia, né, Bel? Nós temos nossos embates. E é necessário. É necessário para a gente continuar tentando um processo que se inspiraram, e eu vou dizer nós, mas não somos nós, né? Pensando, né, Bel? Se inspiraram em vocês, produziram sobre vocês, silenciaram, mataram e agora usam e dão outro nome. Red Clay botou aqui, agonia com SAF e com punk. Não convencionais para quem, né? Não convencionais para quem? Bel faz essa discussão também, e foi quem me ensinou. Então, entendam que esses sujeitos, né, a farinhada, como Camila colocou aqui, e Irene, que tem essa representação dessa militância, né, em diversos âmbitos, como é que a gente utiliza nas nossas referências? E aí tem gente dentro da agroecologia que torce o nariz para Nego Bispo, como ainda bem que a gente está comentando e falando sobre ele. Uma pena que depois dele ter partido desse plano, né? Mas estamos falando, estamos reverenciando. E quando Bel fala dessa questão da comida, da festividade, da arquitetura, do entrar pela cozinha, né, Bel? Ele fala tudo, gente. De forma tão bonita que a gente não se dá conta que é a nossa rotina, que é o cotidiano dos nossos irmãos, dos nossos parentes. Então, para que a gente vai ler um outro, né? Não vou nem falar Catunian, Bel, que você gosta, né? Então, só para essa questão do método é a nossa necessidade, né, Bel? Aí, se você quiser, que você falou comigo bastante sobre isso, se quiser falar mais, trazer sua pesquisa, mas o que a gente está chamando de método, para quem não tem essa compreensão da escrita ainda, né? É o como, né? Você estava me ensinando isso hoje também, Bel. É o como, né? Que é uma coisa difícil, né? Que é o método. Às vezes a gente lê, fulano tem muito texto bom, mas, por exemplo, a minha preocupação é outra pessoa poder reproduzir. Mas a gente, na roça, a gente faz isso todos os dias, né? Que o outro consegue reproduzir na íntegra e começa pequeno reproduzindo aquilo ali. Vou falar só um pouquinho, né? A gente fala policultivo, né? Mas na roça a gente planta tudo misturado, não tem isso, não. Aí fica sistema, vamos dizer assim, a gente fala dos sistemas, né? Os subsistemas, aí a gente vai separando, mas na lógica a gente não consegue separar esses processos. É um pouco complicado, mas assim, é preciso a gente descrever também como foi que fez, como é que a gente faz. Eu sempre falei para Tiago, aqui na comunidade a gente tem os projetos, né? Às vezes falta tempo para quem trabalha na prática, é tempo para escrever. Eu vou procurar esse tempo para mim, mas muita coisa, faço muita palestra, muita coisa, e aí a gente falta um pouco de tempo mais para escrever. Mas a gente, né, eu e Tiago, nós estamos com a escrita
que é justamente falando sobre os sistemas agrícolas tradicionais aqui no território e principalmente a mandioca. Tem comunidades aqui, quilombolas, que elas vivem com base na mandioca. E quando a gente vai ver os pratos que são feitos, vou pegar um. Nós fazemos, vocês podem dar outro nome, mas a gente aqui chama de puba. Pega a mandioca, bota para fermentar. Depois de fermentada, lava com a água limpa, corrente normalmente. Lava. Depois disso, você faz vários pratos. Você pode fazer um mingau, você pode fazer um bolo, você pode fazer um cuscuz. Olha, eu peguei só um, só para indicar para vocês. Esse aí foi o método que eu fiz. Entende? Eu tive que pegar, arrancar a mandioca, normalmente a gente limpa essa mandioca. Antigamente colocava na lagoa, hoje não, bota em um balde. Depois disso, demora 15 dias de molho. Depois desses 15 dias de molho, lavamos com saco de pano, com água corrente. Posteriormente, penduramos ou colocamos numa prensa para secar. Depois, preparamos o prato. Normalmente, nos pratos, nós colocamos um pouco de, né? Hoje, quem gosta de açúcar, mas poderia ser mel, um pouco de açúcar e coco, que são os principais ingredientes. Que é o nosso paladar de baiano mesmo, que gosta de coco. Se for cuscuz, do mesmo jeito. Se for bolo, bota um pouco de manteiga. Tem o bolo que é na folha, que assa na folha da bananeira, nem precisa botar ovo. Não bota ovo. Tem outros também que a gente não gosta de pôr ovo. E olha, isso aí foi o quê? Só que ensinaram para a gente que isso não é ciência, isso não é ciência. Aí, mas ao mesmo tempo, foram para lá e criaram a gastronomia, cheia de porcaria dentro. Virou ciência a gastronomia, mas a culinária minha não virou ciência. O meu plantar, o meu preparar não virou ciência. Então, é um pouco isso que a gente precisa discutir e tentar colocar isso dentro do prato. Se eu estou falando de comida, as referências, gente, quando nós estamos discutindo esse povo, não basta ser do território, é preciso também dar voz para o povo. Se eu estou escrevendo sobre a comunidade quilombola, eu tenho que procurar o que aquela comunidade produziu. Se eu estou escrevendo sobre os povos originários, eu tenho que, né? Que foi que produziu. E o ideal não é a gente escrever, são eles escreverem, a gente ser simplesmente o aporte lá embaixo, que é isso que normalmente eu faço com os meus, né? Eu gosto de construir os meus alunos independentes, sem amarra nenhuma, porque eles irão homenagear, né, lá quando eles formarem, quem eles querem, para não ficar com amarra, com puxa-saquismo, coisa que não convém na agroecologia também, né? Para eles ficarem livres. Então, é um pouco isso, e é preciso dar voz a quem foi silenciado. É preciso confluir com essas pessoas que foram silenciadas. A gente está falando que é antirracista, tem que ser contra-colonial também. E ser contra-colonial é sair dessa lógica de colonização também, que isso é antirracismo, e entrar na outra lógica, que são as confluências comunitárias, os compartilhamentos comunitários. Falhei um pouquinho, mas deu para entender tudo. Para quem está aqui achando que foi a internet, acho que para mim também deu uma travada, mas estava dando para ouvir. Se travar de novo, aí eu te falo para fechar a câmera para ver se sobrecarrega menos, né? E aí, só para dar uma referência também, para dizer que a gente não passou a oficina toda sem trazer também uma referência. Eu tinha conversado com o Thaís do limite de ser 8h30, né? Mas a gente começou também a falar, já eram as 7h30, e aí eu vou encaminhando já para o encerramento, né? Para não ficar cansativo, para todo mundo que está aqui, quase 9 horas da noite aqui na sexta-feira. E a audiência assim, continua entre 55, 60, 53, então eu estou vendo que todo mundo está se mantendo aí, que bom, agradeço também a permanência. E nesse movimento que Isabel está falando das comidas, e quando a Edicleide muito bem coloca, não sei se foi a Edicleide ou foi outra pessoa que colocou aqui no chat, né, da educação popular.
de não reconhecerem a gente. E sempre que a gente está discutindo essa questão da pesquisa nas comunidades, junto com as comunidades, e a partir das nossas próprias pesquisas, a gente tem amadurecido e, como o Isabel bem comentou, de trazer também referências, que não é para referendar nossos saberes, não, que não é para referendar o que a comunidade está dizendo, não, mas é que dá um aporte do como, dentro dessa lógica ainda colonizadora da academia, de que precisamos citar. E aí, se fosse para citar alguém dentro do que Isabel, do que o professor Isabel a gente tem feito, dentro do que a gente tem feito na pesquisa e educação do campo, temos várias referências. Mas, de uma maneira geral, tem um texto do Carlos Rodrigues Brandão sobre pesquisa participante, que eu acho interessante para fundamental o que a gente tem pensado enquanto metodologia, enquanto método, mas o como, seja no diálogo, seja na cozinha, como Isabel bem colocou, seja no enfrentamento com o corpo, seja questionando a lógica generalista dos sistemas agroflorestais. Então, o como a gente também escreve é importante. E aí é muito interessante o que a ABA tem feito, e a ABA é uma referência para a gente nacional, eu não posso dizer de fora, né, não conheço, mas dentro dessa dimensão de que em um congresso a gente não só escreve resumo científico, técnico-científico, não. A gente tem resumo popular, a gente tem relato popular, a gente tem trabalhos que são escritos por e com agricultores, marisqueiras, pescadores, quilombo, terreiro, aldeia. E essa possibilidade de articulação é um compromisso nosso também que está na academia. E essa possibilidade de dizer que é a partir desse ou do outro método, né, Thaís, que senão esvaziar muito. A gente aqui fala só das nossas experiências dentro de uma perspectiva de congresso, de escrita, que é científica também. E essa dimensão é complicada. Olha o que Ed Cleide fez. Camuflar no título. E no Congresso de Agroecologia, a gente pode botar lá bem exposto. Esses dias, só para dar mais um exemplo de como a gente tem feito nossas pesquisas, de como a gente tem escrito, eu estava conversando com uma egressa do nosso curso, Isabel, lá de Antônio Cardoso, Quilombo do Poço, sobre a etnomatemática, sobre a etnoecologia, sobre como escreveram e deram o nome de etno para a gente. E aí ela falou sobre os enfrentamentos que ela fez, que ainda faz, e na mesma semana um estudante me chamou para orientar ela no TCC, Bel, Suelen e Geise. E o título, estava no título do trabalho, a etnomatemática do meu padrinho sobre hortaliças no Chão José. Eu falei, nossa, que lindo. O padrinho dela está no título, gente. Não é o participante, não é o coadjuvante, não é apenas o informante. Nossa, eu tenho uma agonia com esse nome. Não é apenas o informante, não. É seu Raimundo, padrinho dela. Então, a gente está revertendo essa lógica a partir desses espaços. Você vai para um congresso de biologia, de ensino de biologia, de etnobiologia, como eu frequento e circulo, você vê um bocado de barbaridade. Eu sou revisor também de algumas revistas. Você vê um bocado de barbaridade. Barbaridade, assim, grotesca. Sabe? Das escritas que falam sobre, mas que não param para ler, por exemplo, um Nego Bispo. Não param para ler nenhuma mestre, nenhum mestre. Então, tem muito isso de como a gente busca nossas referências. Então, a gente está trazendo o caso Rodrigues Brandão, né, Bel? A gente conversou sobre uma referência importante dentro do que a gente tem discutido, do como fazer, mas vocês podem ter outras referências também, tá? Obrigado a quem está presente aqui. O Nilo estava se despedindo, né? Muito obrigado. E também, que bom que está salvo, né? Vai ficar salvo aí para a gente partilhar depois com outras pessoas que não puderam estar presentes. Mas é isso, seria uma referência. Se alguém tiver outras referências, além do que a gente já citou também, das nossas referências populares, eu acho que esse é o momento também da gente conectar inclusive com a discussão da justiça climática, só para a gente dar uma finalizada também, né, Bel? Mas eu acho que essa questão de como enunciar os sujeitos e de como a gente partilha a autoria dos trabalhos também é importantíssima. E aí tem uma referência, um amigo nosso, o professor Alex Garrido, que fez um trabalho lindo de mapeamento, de cartografia, lá no quilombo da Caçandoca, em São Paulo, e ele sempre traz essa referência da experiência dele, do mapa oral, é um mapa oral, e aí a oralidade é outra referência, né, Bel?
narrativas orais. Não é o grupo focal, não, gente. É a oralidade, né? São as narrativas, são os nossos mais velhos e mais velhas. E ele sempre cita o Jurandir. Não, é o trabalho do Jurandir, que é a nossa referência. A gente vai usar um modelo de mapa oral que o Jurandir elaborou. Eles fizeram juntos. Mas qual pesquisador e pesquisadora citaria uma referência da comunidade como autor de uma construção teórica que a academia fez, de que ele fez, junto com? Então, uma outra dimensão dessa escrita antirracista é pensar a autoria, a coautoria, a referência, as citações, né? É seu Raimundo, é o meu padrinho que está falando sobre. Não é o informante X, A, Y, 2, 3. Então, essa questão da autoria, de como a gente partilha a narrativa, de como a gente partilha a escrita, ela pode ser poética. E aí, novamente, trazendo a referência da aba como uma importante contribuição nessa possibilidade de escrita também. Então, a literatura infanto-juvenil, a literatura antirracista. Essa ideia dos ancestrais, Bel, depois que eu voltei do Mangalô, eu só voltei pensando nisso. Meu Deus, como dar uma história linda para contar para as crianças nas escolas. Como dar uma escrita linda falar sobre a árvore de Dona Maria. E de ir lá na mata ver. Não é só falar da história, né? Por isso que eu gostei muito da história de quem trouxe a referência da professora, né? Que construiu um livro sobre a história da comunidade. Então, tem todas as possibilidades de escrita, várias possibilidades de interlocução, mas dizer que para a gente encerrar mesmo, agradecer, Thaís, agradecer, Bel, agradecer a Rita, agradecer a ABA, o GT de Ancestralidade, nossos ancestrais, né? Agradecer a Exu, principalmente por governar a nossa fala, a nossa comunicação, mas pelo dia de hoje, Oxalá, que nos deu força, sabedoria no Ori, né, para continuar pensando nesse mundo que é perverso, que adoece, né, mas essas relações aqui nos renovam. Eu falo de um lugar que estou aqui falando o tempo todo, não vi, não abracei todo mundo, mas isso aqui também é afeto, e aí eu partilho com vocês a minha imensa gratidão por estar aqui com vocês, por ter partilhado, conhecido, conversado um pouquinho. A gente se vê em outubro, né, com certeza. Chegamos uma semana antes, né, Bel? Porque a gente vai para o encontro do NEA, que tem que ter. Então, tem muito ainda chão pela frente daqui até lá. E temos 1 mês e 7 dias, temos mais de 40 dias aí, uma média, para escrever. Então, tem tempo suficiente. É hora de procurar o coleguinha que já está na universidade, de colocar como pauta na reunião da associação, de dialogar com os estudantes que estão na comunidade, né? Ô, gente, vamos escrever um trabalho. Olha aquele nosso projeto. Eu falo todos os dias para os meus estudantes da educação do campo. Vocês não têm noção a quantidade de escritas que vocês têm na comunidade, de trabalhos que vocês já fizeram durante o tempo comunidade, já que a gente trabalha a partir da pedagogia da alternância, né? Então, temos uma vastidão de possibilidade de escrita e eu espero que a gente consiga chegar nesse congresso com nossos trabalhos, apresentando, quebrando barreiras e fortalecendo a aba de algum modo. Bel? Em nome do GT Ancestralidades da ABA, agradecer a Thaís, né, por esse momento, desse compartilhamento que nós fizemos aqui. Agradecer também o professor Tiago, companheiro de escrita aí, parceiro na escrita, né? A gente compartilha, conflui várias coisas. E falar para vocês também que está estudando, procure alguém que você possa compartilhar suas escritas, né? Um parceiro, uma parceira, porque pensa um pouco parecida, diferente, mas um complementa o outro, né? Um conflui com o outro. Então, isso é importante. Eu espero que vocês, né, tenham entendido um pouco do que a gente vai fazer. E se vocês não concordaram com a metodologia, vão desculpando, viu? Mas um grande abraço. Obrigada a todos e todas, todos que ficaram até aqui nesse momento. Quem saiu depois também, que tiveram que sair, muito obrigada. Bel, Thiago, muito obrigada. Eu estava até falando aqui com a Lívia no privado. Gente, a semana foi apertada, tendo uma carga horária aí de 12 horas por dia de trabalho, mas chegar numa sexta-feira e ter a possibilidade dessa troca tão grandiosa, ter esse afeto, né, compartilhado,
e todos esses conhecimentos, esses saberes, para a gente é uma honra. Então, agradecer imensamente a disponibilidade de vocês. Eu acho que é um material que fica como impulsionamento, né, da gente também continuar todas essas reflexões junto com o nosso povo, dentro dos nossos espaços. Então, agradecer mesmo e dizer que continua, né? Então, reforçar o convite para todo mundo. Segunda-feira estaremos aí para finalizar o nosso intensivão de escrita, que é só o começo, afinal, a gente nem abriu as submissões ainda, então é muito nesse exercício da gente começar desde já e poder se organizar, né? Então, agradecer mesmo e dizer que o material vai ficar na página do YouTube, então a gente pode voltar, acessar, compartilhar com quem não pôde ficar. E é isso, deixar um grande abraço aí apertado para a gente nessa sexta-feira. Gente, muito obrigada. Antes de sair, vamos abrir as telinhas, já que o nosso abraço virtual aqui vai ser ver essas carinhas bonitas, né? Porque o meu não aparece de todo mundo, não. Fica meio escondido, mas bora abrir essas telinhas para a gente se ver. A Lud vai ajudar a gente tirando um print aí para a gente postar bem bonito, porque para mostrar 50 pessoas resistentes numa sexta-feira, ó. Aqui. Vamos lá, todo mundo paradinho. Oi? Só mais um momento. E eu sempre saio falando. Não, você está sorrindo, foi? Tudo certo. Obrigada, gente. Beijo. Lindo, gente. Beijo. Boa noite. Boa noite, gratidão. Beijo, abraço. Obrigada, moçada. Beijos. Boa noite.